Galerinha, nós vamos iniciar agora uma temática muito relevante aqui no canal, que é a temática de bioquímica, ou seja, a química da vida. De que maneira as moléculas, elas influenciam no nosso corpo, no nosso organismo, tá certo? E aí, basicamente, a gente tem dois tipos de molécula. As moléculas, elas podem ser classificadas em inorgânicas e em orgânicas, beleza? As inorgânicas, elas não têm o carbono na sua constituição. Já as orgânicas, elas têm o carbono na sua constituição, beleza? Então vamos lá, ó. Das moléculas inorgânicas, aquelas que não possuem carbono, nós temos a água, que a fórmula dela é H2O, e nós temos os sais minerais, que nós vamos ter uma aula para cada um deles detalhar especificamente, beleza? Já as moléculas orgânicas, nós temos aqui os carboidratos, que são basicamente aqueles açúcares, tá certo? Nós temos os lipídios, que são as gorduras do nosso corpo. Nós temos as proteínas, que são encontradas nas carnes e realizam a maior quantidade de funções no nosso organismo. Nós temos os vários tipos de vitamina, vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina D, vitamina E, vitamina K e por aí vai. E nós temos os ácidos nucleicos, só relembrando aí para vocês, ácidos nucleicos pode ser o DNA, ácido desoxirribonucleico, ou o RNA, ácido ribonucleico, beleza? Então, gente, basicamente a partir de agora, nós vamos começar a trabalhar cada uma dessas macromoléculas existentes. Detalhe, nessa aula de agora, a molécula que a gente vai trabalhar é a nossa querida e maravilhosa molécula de água. Então, vem comigo aqui. Mas, antes disso, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal. Se surgir qualquer dúvida ao longo da aula, pode deixar nos comentários que o professor vai dar uma olhadinha e vai responder para vocês. Beleza? Mas se liga aqui, ó. Molécula de água. Primeira coisa, a estrutura da molécula de água. Você já sabe que a molécula de água é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Mas como é o formato dessa molécula no espaço? Espacialmente, como é que estão dispostos esses átomos, beleza? É isso que eu quero falar para vocês, ó. Então, basicamente, aqui a gente tem uma moléculazinha de água e aqui a gente tem outra moléculazinha de água, tá certo? Então, olha só, sempre existem alguns elétrons livres aqui que não deixam que esses átomos de hidrogênio estejam retinhos aqui com a água, eles não conseguem ficar dessa forma. Então, eles sempre sofrem um empurrãozinho para baixo, ficando dessa maneira, devido a alguns elétrons livres que ficam aqui no oxigênio. Outra, essas ligações são as ligações fortes porque existe uma atração do oxigênio pelo hidrogênio. Então o hidrogênio ele vai de encontro ao oxigênio porque o oxigênio é muito eletronegativo, beleza? Muito bem. A ligação que une o hidrogênio ao oxigênio é aquela ligação que você conhece como ligação covalente, que é da química, com certeza você deve estar antenado nisso. Agora a principal coisa, a ligação que une duas moléculas de água eu chamo de ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio, tá certo? Que é essa danadinha aqui, ó, tá bom? Então, as pontes de hidrogênio, elas sempre vão unir o hidrogênio de uma molécula de água com o oxigênio de outra molécula de água, beleza? Sempre vai ter essa uniãozinha aqui bem interessante, tá bom? Nesse caso, essa estruturação da água confere a mim dizer que ela é polar, beleza? E essa característica de ela ser polar é uma das principais características da água, tá bom? Se liga que eu vou te explicar melhor o motivo disso depois. Mas antes, a gente vai falar sobre os estados físicos da água, que são basicamente três: o sólido, o líquido e o gasoso. O que diferencia cada um desses estados? Basicamente, é a proximidade e o grau de agitação das moléculas. No estado sólido, as moléculas elas estão muito unidazinhas. É tanto que quando a gente está com frio, baixas temperaturas, que o estado sólido só ocorre em baixas temperaturas, abaixo de 0 graus, a gente fica todo encolhidinho. É uma tendência natural das nossas moléculas. Então elas estão muito juntas, estão pouco agitadas. No estado líquido, você percebe que já tem uma fluidez ali no líquido.
Então as moléculas já estão um pouco mais afastadas e já tem um certo grau de agitação. E no estado gasoso, elas estão muito afastadas. E o grau de agitação é insano, tá certo? Basicamente, aqui você vai ter que descobrir ou lembrar qual é o nome dos processos de transformação de estado físico para outro. Vamos pegar cada um deles? Primeiro, se eu estou saindo do estado sólido e indo para o líquido, está acontecendo uma fusão. O gelo está fundindo, está derretendo, beleza? Do líquido para o gasoso ocorre um processo chamado de vaporização. E a vaporização ela pode ter três nomes distintos, ou ser classificada de três formas. Presta atenção. A primeira seria a evaporação, que é um exemplo de evaporação. Imagina quando você pendura uma roupinha lá no varal e ela vai secando devagarzinho, sem estar borbulhando nem nada. Devagarzinho aquela roupa está toda sequinha. Aquilo ali é um processo de vaporização. O outro processo seria o processo de ebulição. Imagina quando você vai cozinhar ali um café que você coloca a água no fogo e ela começa borbulhando daquele jeito, aquelas bolhas bem fortes ali, beleza? Ali é o processo de ebulição. E a calefação, você já deve ter percebido, às vezes você tem ali uma panela bem quente, aí cai uma gotinha d'água naquela panela quente, que faz assim, ela se evapora instantaneamente. Então a vaporização quase que instantânea eu chamo de calefação. Tem esses três nomes com essas diferenças que eu acabei de colocar. Agora, se eu estou voltando do estado gasoso para o estado líquido, eu tenho um processo de condensação. A água se transforma em líquido. Exemplo bem característico disso é a água que está na atmosfera. Às vezes ela já é um pouco quente, a atmosfera está um pouco quente, pega um copo com água fria, aqueles copos de alumínio, e o lado de fora do copo de alumínio fica todo molhado. Por quê? Porque a água que está na atmosfera, em forma de gás, se choca com a frieza do copo de alumínio e acaba se condensando, beleza? E aqui, do estado líquido para o estado do sólido, é a solidificação. Todo mundo já deve ter feito um pouquinho de gelo em casa. Você coloca ali um pouquinho de água, coloca na geladeira e aquilo ali vai acabar congelando. Eu ainda tenho as mudanças que são do sólido para o gasoso sem passar pelo estado líquido, tá certo? Que eu chamo esse processo de sublimação. Sublimação. Beleza, gente? Agora a gente vai dar uma olhadinha em mais algumas outras características da água. Ó, galerinha, vamos falar de algumas das funções da água. Aqui a gente tem que a água é o solvente universal. Galera, essa é uma das principais funções realmente da água. E aí você vai se lembrar que eu falei agora há pouco para você que a água ela é uma substância polar. Substância polar. E aí tem uma regrinha que eu coloquei aqui que diz o seguinte: semelhante dissolve semelhante. Ou seja, polar dissolve polar. Então, se a água é polar, quais são as outras substâncias que são polares também, que ela pode dissolver? Aqui a gente tem os sais, os açúcares, as proteínas, até os gases, inclusive o próprio oxigênio, ele é dissolvido na água para poder ter o processo de respiração lá dentro para quem consegue, beleza? Então, a água é uma substância polar. Obviamente, a água ela não vai conseguir dissolver quem? Ela não vai conseguir dissolver o óleo, os lipídios, tá certo? Inclusive, você pega uma quantidade de água e uma quantidade de óleo. O óleo fica em cima, tá certo? Por que que o óleo fica em cima? Porque a densidade do óleo é menor do que a da água. Agora, por que que eles não se misturam? Sempre que eu pergunto por que que não se misturam, muitos alunos falam que é por conta da densidade, mas não é. É por conta da diferença de polaridade, porque a água é polar e o óleo é apolar, beleza? Eles não se misturam devido à diferença de polaridade. O óleo fica em cima devido à diferença de densidade, tá bom? Se liga nessa dica para você não se perder. Bom, a água ela também vai estar presente nas reações químicas. Aqui eu coloquei um exemplo de uma reação química que seria a fotossíntese, tá certo? Então se liga, ó. O que está antes da setinha eu chamo de reagentes. O que está depois da setinha eu chamo de produtos. Então os reagentes aqui eu tenho a água, que seria o gás carbônico e água, na presença de luz solar, originando glicose e oxigênio, beleza? Inclusive, essa mesma reação, se a gente pegar no sentido inverso e deixar esses aqui como reagentes e esses como produto, a gente não tem mais a fotossíntese, a gente teria agora o processo de respiração celular, beleza? Então veja que a água, ela tanto pode ser reagente em algumas reações, quanto ela pode ser produto
em outras reações, beleza? Então a água está sempre, sempre presente nas reações. A água é importante demais para o nosso metabolismo. A água agora como regulação térmica. Você já deve ter percebido que toda vida que a gente vai medir a nossa temperatura, a gente está ali em média com 37 graus. Pega um termômetrozinho, enfia no seu sovaco, você vai observar mais ou menos aquele valor 37,5, 36, 36,5, por aí vai. Tem essa pequena variação. Por que que a gente tem sempre a mesma temperatura? Porque nós somos classificados como indivíduos homeotérmicos. Homeotérmicos, o que é isso? Aqueles indivíduos que têm a temperatura sempre a mesma, beleza? Mesmo que a gente entre numa sala que o ar-condicionado está ligado lá a 18 graus Celsius, mas a nossa temperatura é 37 e pouco. A gente sai, às vezes, à tarde aqui no Alto Sertão da Paraíba, 40 graus Celsius, a nossa temperatura se mantém sempre constante, tá bom? Por quê? Porque a gente tem muitas proteínas no nosso corpo. Se a gente alterasse a nossa temperatura, nossas proteínas iam desnaturar, tá bem? E quem é que garante essa temperatura estável para o nosso corpo? É a água, é a moléculazinha de água, beleza? Inclusive, a água, ela tem um alto calor específico. Alto calor específico, que é calor específico? É a quantidade de energia necessária para você aumentar em 1 grau Celsius 1 grama de uma determinada substância. Ou seja, eu preciso de muita energia para poder alterar a temperatura da água, seja para mais ou para menos, beleza? Depois que ela pega aquela temperatura, ela também demora a perder. Vou dar um exemplozinho a vocês da água da piscina. Observe que às vezes a água da piscina, mesmo em um dia muito ensolarado, muito quente, tá lá torrando tudo, você vai descalço, pisando, quase que se queimando ali no solo ao redor da piscina. Mas quando você entra na piscina, a temperatura está mais amenizada, beleza? Quando você sai da piscina, que aquele vento bate em você, você sente um frio danado. Mas quando você volta para a piscina, tá a temperatura mais gostosinha, mais quentinha. Por quê? Porque a temperatura da água lá da piscina, ela não consegue ser variada com tanta facilidade assim, porque a água tem um alto calor específico. Quer outro exemplo também? Os ovos chocando. Imagina que a galinha está chocando um ovo lá. Ela está transmitindo temperatura para aquele ovo, né? Aí daí a pouco ela precisa sair, deixar de chocar o ovo para ir se alimentar ali um pouquinho. O que acontece, gente? Esse ovo ele vai parar de chocar ou ele continua com aquela temperatura que estava ali normalmente? Ele vai continuar com a temperatura, ele vai continuar quentinho ali no interior, enquanto ela vai, se alimenta e retorna, beleza? Porque o ovo também no seu interior ele é formado por água. E essa água tem um alto calor específico, beleza? Então por isso que a gente consegue ter essa regulação térmica do nosso organismo. Agora eu vou falar de duas características interessantes, que é a adesão e a coesão. Primeiro, o que seria adesão, o que seria coesão? A adesão é a junção de uma molécula de água com uma molécula de outra substância, beleza? Eu fiz uma aqui de azulzinha e outra de pretinha para vocês identificarem. E a coesão é a junção da molécula de água com ela mesma. Então, a molécula de água ela tem a facilidade de se grudar com outras coisas e a molécula de água ela tem facilidade de se grudar com a própria água. Quer um exemplo? Pega ali um guardanapozinho e derrama um pouquinho de água, só um pouquinho no centro. Você vai ver que a água ela começa a se espalhar rapidamente, beleza? Para aquele guardanapo. Por quê? Porque ela tem uma adesão com aqueles materiais, tá certo? E você pode perceber que a gente consegue formar gotas de água, gotinhas de água. Pega um conta-gota e começa a colocar, e pega uma moedinha de 50 centavos. Aí você vai fazer um exercício, vai ver quantas gotinhas cabem numa moeda de 50 centavos. Você vai se surpreender que cabem muitas. Então você vai colocando e vai formando sempre aquele formatozinho perfeito da gota. Por que consegue formar o formato perfeito da gota? Porque existe uma coesão entre essas substâncias aqui, tá certo? Entre essas duas moléculazinhas de água. Agora, vamos para outro detalhe aqui. Um exemplo mais prático do nosso dia a dia, de onde a gente realmente utiliza a adesão e coesão na natureza. Tá aqui uma plantazinha. Vocês sabem que a planta ela retira os nutrientes lá do solo através das raízes, beleza? E leva lá para a copa das plantas para sofrer algumas transformações. Nesse processo, ela passa por dentro de vasos xilemáticos, que conduzem a seiva bruta da planta até o ápice lá das folhas, beleza? Mas para conduzir isso, imagina que é um canudo, como você estivesse chupando aquele líquido para cima. Bom, existe o processo que ocorre lá através dos estômatos e tudo mais, beleza?
Mas como que ela consegue se grudar desse jeito? É através da adesão e da coesão. A água ela fica toda unida, porque existe uma coesão entre as moléculas, elas não se soltam com facilidade, e ela ainda consegue se grudar nos vasos do xilema para ir subindo facilmente, beleza? E aí a água vai naturalmente saindo um pouco por cima também, pelos estômatos das plantas, e aí consegue realizar esse processo, beleza? E para finalizar, gente, a gente tem que falar da alta quantidade de água no nosso corpo. Gente, a água, em média, ela tem, um adulto normal tem 70% de água no seu organismo, beleza? Obviamente, com o aumento da idade, a quantidade de água no nosso corpo, ela tende a diminuir. Então, quem tem filho pequeno ou irmão pequenininho, você pode perceber que ele gosta de pegar o pezinho dele e colocar na testa. Pega o pezinho dele, coloca na boquinha, no narizinho, consegue encostar no rosto, beleza? Por quê? Porque ele tem tanta água que as articulações, além de sua maior parte, são formadas de água. Agora imagine você vai lá na casa da sua avó, ela tem 70 anos de idade. Aí você vai, pega o pé dela e tenta encostar esse pé na testa dela. Você vai ver que não vai dar muito certo, vai estar enrijecido aquela região, aquele local. Ela não vai conseguir ter a mesma flexibilidade de um bebê. Inclusive, por regiões, a quantidade de água ela também é variável. Obviamente, no nosso cérebro, 95% do nosso cérebro é formado de água. Tem muita água ali. Já nos nossos ossos, que é uma estrutura muito rígida, tem um percentual bem baixo, 20, 25% de água nos nossos ossos, beleza? Gente, sobre águas, é isso, tá certo? Espero que você tenha gostado. Se você ficou com alguma dúvida, não se esqueça, deixe nos comentários, não fique com dúvida guardada para casa que o professor vai lá te responder. Deixe seu like, envie para os seus amigos se você gostou dessa aula. E nunca se esqueça, se você tem o sonho ou objetivo de ser aprovado no Enem, continue nos seguindo, professor André Lima, no canal DNA do Saber. Abraço a todos e até a próxima.